Eu acho que a torcida do Central é a torcida mais apaixonante do Brasil. Um clube que nasceu para servir o povo. Essa relação de Central e Caruaru é um cordão umbilical que não se parte. Se você chegar em qualquer parte do Brasil e falar Central, vão agregar de imediato a Central de Caruaru. Central é constituído bem próximo à estação ferroviária, né, que era a estação popularmente chamada de Estação Central. Então o clube acabou nascendo ali, formado inicialmente para diversão e exibição, né? Não existiam competições ainda, né? E o futebol era algo bem novo. Então um senhor alfaiate de nome Rogério, que morava na Rua Amarela, ele promoveu um racha aí, um racha aqui na Estação Ferroviária Central. Então esse racha foi denominado o racha do Central. Por eles se reunirem lá os desportistas da época, disse, não, a gente precisa botar o nome do clube, vamos fundar o clube, e por quê? Porque aí Estação Central aí ficou Central Sport Club, que é inglês, né? Ali era cheio de mato, cheio de mato. E as árvores que ali estavam, que ainda hoje estão, se habitava mais a patativa. Patativa é um pássaro, de um canto assim harmônico, um canto harmônico, e é um símbolo do Central. A patativa é um símbolo do Central. Aí, e a camisa do Central preto e branco, porque é baseado na patativa, que ela é preta e branca. Inicialmente, inclusive, o Central jogava o A contra o B, não tinha outro time na cidade, então era Central A e Central B, né, para as apresentações assim, de fim de semana. O Central foi fundado em 1919, ele ficou até 1936 só amistosos nas cidades circunvizinhas, e o principal amistoso nessa retomada, né, do Central foi quando ele já tinha seus 17 anos, em 1936 ele pegou o Vasco da Gama aqui. Claro que o estádio era praticamente um campo de terra na época, só tinha um muro, arquibancada muito baixa, mas já existia o estádio e o Central perdeu para o Vasco da Gama aqui em 1936, 1-0. No outro ano o Central entra no Campeonato Pernambucano, pela primeira vez o primeiro clube do interior a entrar, a disputar o Campeonato Pernambucano, que até então era só os clubes da capital, o América, Sport, Santa. Então o Central entrou, só que no mesmo ano se retirou, já naquela época, por achar que já existia problemas com a arbitragem e que o campeonato já era feito muito para os clubes do Recife, e ele no mesmo ano entrou e no mesmo ano saiu, voltando em 1960, né? Nesse meio tempo, de 37, quando sai de Pernambucano de um ano só, até 60 ele jogou apenas a Liga Desportiva Caruaruense, que é um campeonato que até hoje existe aqui em nossa cidade. A Liga Desportiva Caruaruense tinha um campeonato. Quem eram os times? Central, Comércio Futebol Clube, Vera Cruz Futebol Clube, Bacurau Futebol Clube, era Rosarense Futebol Clube. O time aqui da região formava-se isso aí. Sempre existiu uma grande movimentação em torno do futebol aqui em relação a esses times, né? E cada bairro, mais ou menos, tinha o seu. E eles participavam da LDC. Então, era um campeonato muito importante para revelar esses jogadores, né? Até que alguns times conseguiram se profissionalizar, né? Como foi o caso do próprio Atlético, de Caruaru, o Porto e o Central. Aí foi convidado na época pelo presidente Rubem Moreira, que é o presidente da federação, com seu Gersinho Tabosa, que era o presidente da Liga Esportiva. Eles fizeram aqui e convidaram o Central, para o Central voltar a disputar o Campeonato Pernambucano. Então, de 60 até 2019, ininterruptos, né, o Central disputou. Claro, teve 2 rebaixamentos, mas não deixou de disputar a segunda divisão, né? Então, desde 60 até 2019, o Central disputou todos os campeonatos pernambucanos, né, nesse caso.
Final da década de 70, início da década de 80, justamente a década de 80, onde foi o auge do Central, né? Assim, foram gestões que construíram toda essa estrutura, tem uma boa equipe de futebol, onde a gente teve melhores resultados também no futebol naquela época, no futebol nacional. A gente tinha aqui vários jogos de campeonatos de Série B, então assim, foi um momento muito importante para nós torcedores, para nós caruaruenses, essa década de 80. Amanhã será o grande dia, o dia em que o Flamengo virá jogar aqui em Caruaru. E nós conversamos com o técnico Ernesto Guedes. Ernesto, como está a sua equipe para o jogo de amanhã com o Flamengo? A equipe está tranquila, João. Graças a Deus estamos aí numa fase muito boa. E esperamos agora contra o Flamengo uma grande vitória dentro da nossa casa. E aqui o Central tem que se impor e somar os 6 pontos que nós estamos pretendendo nessa semana rubro-negra. O Central é como vamos dizer, uma prefeitura. Acontece de passar alguns prefeitos bons e alguns prefeitos ruins, más administrações, né? E podemos dizer que na década de 80 e 90 aconteceram algumas boas administrações que de repente o Central enfrentou algumas administrações más e infelizmente afundou o nosso clube, né? Levantou, Allan Kardec, subiu de cabeça, gol! Eu acredito que o grande pontapé que prejudicou o Central foi as péssimas administrações, sem dar nomes, que o Central teve ali de 96 até 98, que foi quando o Central foi rebaixado da Série B para a Série C, não voltando mais, isso em 97, e no outro ano foi rebaixado da primeira para a segunda divisão. Então foram 2 anos terríveis. O Central jogou Série B da década de 70 até 97, sem nunca ter caído para uma Série C, quer dizer, aí caiu justamente em 97, já com problemas na administração, quem administrava o clube na época. E no outro ano caiu para a segunda divisão do Pernambucano. Então acho que ali foi aonde o Central caiu mesmo de um patamar que ele vinha, porque se tivesse tido boas administrações, tivesse pensado mais no clube, eu acho que o Central não estaria hoje, um exemplo, 10 anos numa Série D, né? A gente atualmente está disputando o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Vale salientar que o Central é o clube com mais participações na Série D. A Série D foi fundada em 2009 pela CBF. Desde 2009 o Central está nela, não consegue. A gente fica na primeira fase, às vezes passa no primeiro mata-mata também. A gente não conseguiu ainda, parece que é um karma. Caruaru é uma cidade que está fazendo aí 162 anos. O Central é uma das instituições mais antigas que tem na cidade. Apenas a banda de música que é mais antiga do que o Central. Essa relação de Central e Caruaru, ela é um cordão umbilical que não se parte. E a gente vê isso principalmente quando a gente sai de Caruaru. O Central ele é conhecido lá fora, não é como o Central, é o Central de Caruaru, né? Isso não tem nem na nomenclatura, na razão social, não existe, mas é conhecido lá fora, não é Central Esporte Clube, é Central de Caruaru. É uma coisa impressionante. Estava em Fortaleza e pegamos um táxi e o taxista perguntando onde éramos, tal, falamos de Caruaru, ele mencionou Central. Então é muito forte, o Central é uma marca muito forte, é um nome muito forte. Você viajava, chegava no Rio, São Paulo, é de onde? Sou de Caruaru. Ah, terra do Central? O Central já levou o nome da cidade já para o Brasil todo, certo? E o Central representa os clubes do interior, não é só de Caruaru. Central, quando você fala no clube do interior, você puxa logo para Central. O clube do interior é Central, que representa toda a cidade de Belo Jardim e todo. Ele expandiu, ele representa talvez o Nordeste, clube do interior. Quando você fala em clube do interior, ele representa o Central. Quem levava o nome de Caruaru para fora não era sempre o Central. Tanto é que assim, eu sempre gosto quando as pessoas perguntam, eu digo, não, pode chamar Central de Caruaru, porque isso é uma coisa que é histórica. É histórica. Ele é o Central de Caruaru, porque ele é da cidade, entendeu? Onde você anda com uma camisa, o cabelo é Central de Caruaru. Então isso orgulha a gente caruaruense, de levar esse nome tão forte do Central. São duas coisas que andam juntas, é Central de Caruaru e o nosso São João, que é um dos maiores do mundo. E um outro detalhe, o Central ele tem que ser olhado, ele é olhado às vezes, mesmo que indiretamente, sem os caras perceberem, mas o Central é olhado como além de um time, né? Como uma instituição. Né? A gente pode dizer que
O Central ele representa, Caruaru representa essa região toda, assim como o forró, assim como, né, as festas juninas no caso, assim como também o comércio, né, a produção têxtil que a gente tem na região, as peças de Vitalino. Aí você coloca o Central no meio, né? Essa feira, você coloca a feira, as peças, o Vitalino, o mestre Vitalino, você coloca as festas juninas e coloca o Central. Né? Então ali é um quarteto que divulga muito bem essa região. O povo de Caruaru gosta do Central, né? A população gosta do Central. Então, quando o Central se torna todo mundo trabalhando em prol dele, eu acho que a sociedade chega, o poder público chega. Então aí a gente vê a importância que é o Central, a grandeza que é o Central. O Central é muito importante para Caruaru. Caruaru é a cidade de... Cada segundo Caruaru está crescendo. Né? Então Caruaru sempre foi conhecido no Brasil. Né? E quando o Central começou a participar do campeonato nacional, aí o Central estava levando o nome de Caruaru. 18 minutos do segundo tempo, o Central consegue o seu primeiro gol. Ricardo aproveita o lançamento e marca de cabeça. O time todo corre para comemorar. O Central já foi manchete nacional. Nos anos 90, nos anos 80, nós estivemos jogando no Maracanã e a própria TV Globo transmitiu os jogos do Central. Então ele ficou conhecido nacionalmente. Hoje o Central é conhecido nacionalmente. Porque daqui saíram grandes jogadores, como eu te falei, do Central já saiu grandes jogadores. Se eu pudesse montar uma seleção ideal do Central, para mim o melhor time do Central de todos os tempos é o time que atua em 1936. O motivo do meu sonho, eu gostaria de falar individual. No gol, Dudinha. Dudinha que foi um grande goleiro, Dudinha. O Central teve sorte com o goleiro. Beto e Marcelino. Zaga boa, viu? Agora vamos, meio de campo. Bote Zezinho de Tutu. Cadeira cativa como o melhor jogador de todos os tempos, chama-se Vadinho. Aí você bota Juscelio, bota Patota, Paulinho. O ponta direita era pelado, né? Ponta esquerda eu botava Fernando de Tutu. E centroavante eu colocaria Pernambuco. Em 1930, nós tínhamos um time que era um time muito forte, que era um time que jogava... Na verdade, ele era mais forte do que Sport Santa Cruz Náutico, se chamava Tramway. Esse time é o único time na história do Campeonato Pernambucano que ele ganha 2 títulos sozinho e sem perder nenhum jogo. É o Tramway, é o chamado bicampeão invicto. Ele ganhou as temporadas de 36 e 37 sem perder jogo nenhum. Inclusive esse time joga com o Vasco, que na época era conhecido como o melhor time nacional, e ganha do Vasco. Era um time espetacular. O Central de 36, antes de participar pela primeira vez do Pernambucano, que acontece em 1937, tem um jogo em Recife e ganha desse time por 4-2. Então aquele time de 36 e que depois participa do Pernambucano de 37, ele para mim é o melhor time de todos os tempos. Um jogo aqui Central e Sport. O Central estava perdendo o jogo, aí deram um chute em Dudinha que cortou assim, um talho assim na testa dele, no rosto, sangrando aqui dentro de campo. Ele pediram para ele sair, que não havia mais condição, e ele disse, não, eu quero jogar. Aí levaram ele para o pronto-socorro, fizeram um curativo lá, botaram aquela faixa assim, todinha assim. Ele veio jogar ainda no dia que tá jogo e fechou o gol aqui. De jogador assim que teve passagem pelo Central, né? Eu lembro de Chau, e aí lembro das histórias, né, que me foram narradas pelos meus irmãos, né, pelos parentes de mais idade, assim. Então Chau foi um jogador dos anos 70 no Central, que foi contratado pelo Botafogo do Rio, né? E foi um dos destaques do Botafogo durante algum tempo, e ele não perdeu a relação com a cidade. Ele era de um bairro aqui de Caruaru, né, um bairro muito simples, que é o bairro do Salgado, né? Tem muita gente batalhadora, muita gente trabalhadora por lá, e Chau era filho de uma dessas famílias, né, humildes, e encontrou no Central, né, a possibilidade de realizar o sonho e também ter uma sustentação para ele e para a família. O Central já possuía grandes jogadores. O Central tinha um goleiro chamado Pereirinha. Esse Pereirinha era um fenômeno dentro do gol, da barra. O homem, ele fazia uma ponte dentro do gol, que depois eu tive lendo, muitos anos depois,
jornalista dizendo que ponte aquela igual que Pereirinha fazia no ar, ele voava e quando a bola ia passando, ele pegava a bola no ar, formando aquela ponte. Só o goleiro da Rússia, que era Yashin, lá, fazia aquela ponte que Pereirinha fazia. Zezinho Tutu era no meio do campo, ele jogava um clássico, futebol clássico. Também não dava falta em ninguém. Era o jogador que o Central uma vez estava perdendo aqui um campeonato para o Veracruz, de 3-2. Estava perdendo. Aí o Central jogava pelo empate. Aí quando faltava 2 minutos para terminar o jogo, Zezinho Tutu saiu driblando dessa barra até outra barra, fez o gol do Central, 3-3, o Central foi campeão da Liga. Sou bastante jovem, mas por pesquisar um pouco a história do clube, né? Tem jogadores que a gente podia... Tem inúmeros, mas a gente pode citar como Vadinho, na década de 60, que chegou aí pro Santos de Pelé. Depois você tem um time aí, década de 70, falam muito em Patota, em Chau, né? Depois década de 80, Neto Maradona, Timbó. Eu jogava de 4 zagueiros, né? E o Central na minha época, bom, a diretoria investia, fazia grandes equipes, né? E a gente sempre no campeonato estava disputando com as grandes equipes, que é Náutico Esporte Santa Cruz. E também, às vezes, naquela época não é, hoje tem Série C, Série B, essas coisas, naquela época era segunda divisão e primeira, né? E sempre nós estávamos todo ano a gente estava na segunda divisão. Aqui em Caruaru, ele me tem como jogador do Central ainda. O Central perde, os caras, o Central perdeu. Eu digo, mas meu filho, o futebol é um todo. Olha, futebol, o Central perdeu, mas o Central é de Caruaru, o Central é da gente aqui. Morre eu, morre você, morre outro. O Central vai para a segunda, sobe de novo. E o Central nunca vai acabar. A gente se acaba, mas o Central não. Mas fulano está gritando com fulano, está brigando com fulano. Briga dentro de campo. Dentro de campo a gente brigava. Eu brigava mesmo, chamava. Embora tu é chato pra cá, eles diziam que pra mim eu era chato. O meio de campo dizia que eu era chato, mas eu chamava, tá passando das costas, pega! Vamos lá, meu irmão, todo mundo, vamos chegar. E eu vinha pra cima de mim, os caras diziam, isso é um marginal. Me chamava até de marginal, dizia, você jogando bola, você é brincadeira, tá entendendo? Mas porque eu jogava duro, então eu fazia prevalecer. E eu, graças a Deus, eu era um jogador que jogava de regular pra bom, de regular pra bom, de regular pra bom, porque eu sempre me dedicava, me aperfeiçoava. Eu acho que o jogador de futebol tem que fazer isso. Eu digo pra você, muito assim, eu como jogador de futebol, eu era um zagueiro que me cuidava muito, treinava muito, me dedicava muito. Então, era difícil, eu centroavante chegar aqui e dizer, não, o centroavante driblou o Timbó e fez gol, essas coisas todinhas, era difícil porque eu me cuidava muito, me dedicava muito, tá entendendo? Eu também não aliviava, porque eu jogava meio duro também, sabe? Eu jogava muito meio duro. Na época também eu tinha muita velocidade, tinha muito senso de cobertura, tá entendendo? O Central, que precisa ganhar o jogo para se manter na liderança do turno, curiosamente também vem a campo com uma equipe mista. Por quê, Ernesto? Você está escalando um time misto? Nós perdemos 3 jogadores por cartão amarelo e temos 4 jogadores lesionados sem condição de jogo. Inclusive o Carlinhos hoje sentando no banco, sem ter a condição inclusive de poder entrar, e nós não temos outro terceiro goleiro. Mesmo assim, essa situação que está o Náutico facilita, né? Não tem facilidade. Eu acho que o jogo é um jogo igual e nós vamos procurar dentro do campo tirar essa igualdade. Machadinho, eu considero ele um dos maiores jogadores também de Central, principalmente na época, foi Machadinho. Ele, estudioso, tornou-se um grande professor de música. E nos colégios de Caruaru, ele fez vários hinos. Hino do Colégio de Caruaru, hino do Colégio Sagrado Coração, hino de Caruaru. Machadinho sempre foi em evidência na música. E saiu como grande atleta do Central na época, na década de 30. Década de 90, Freitas, zagueiro, dentre outros. E já nessa década de 2000, a gente pode destacar assim como uma revelação do clube foi o Fernandinho, né, um jogador que hoje está na China, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Grêmio, no São Paulo, né? O Moacir, que depois começou aqui também, foi para o esporte, muito tempo de esporte. Eu tenho lembrança de Paulinho. Paulinho da minha época, foi um dos maiores. Paulinho, Zé Carlos Macaé, Mardoni, Porto,
Jorge Pólipo, que era o goleiro. Teve também um goleiro muito bom que jogou no Sport e depois foi para o Central, que era Serginho. Eu jogava meio de campo, na época a gente chamava meia esquerda, né? Hoje o futebol mudou um pouco, justamente posição aquele esquema que os treinadores fazem, mas na época que eu jogava, minha posição era meia esquerda. E coisa interessante, me deram a camisa 10 que eu nunca imaginava, né? Para mim qualquer camisa que eu jogasse, para mim era benéfico. O importante era jogar, né? Fazer boas apresentações nos jogos, né? E sempre ter aquele pensamento de sair ganhador e ganhar os jogos. Merica dominou e descobriu Deno, que usou o braço direito antes de chutar. Sport 2-1. A turma do Central reclamou à toa. Rubens bateu a falta com categoria no ângulo do gol de País, que quase nem se mexeu. Central 2, Sport 2. Hoje em dia é muito difícil você ter uma identidade cultural com um clube. Naquela época, você vê um Juscelio 10 anos, um Paulinho 10 anos de Central, um Patota 15 anos de Central. Hoje não é só o Central. Você vê que os jogadores vêm, passa 3, 4 meses no clube, né? É muito difícil a identidade hoje, né? Então, assim, acho que só um Rogério Ceni no São Paulo, que praticamente jogou toda a carreira, mas no Brasil é muito difícil. O jogador muda muito de clube, né? Hoje a parte financeira fala mais alto. Bola no bate-rebate. E Danilo Lins subiu de cabeça para finalmente balançar as redes na noite de quinta. Festa e empate com gosto de vitória. Eu acho que a perseverança tem que ser até o final. E foi o que aconteceu. Mas tem esse problema dessa questão da carência de informações, né? Um clube secular, e diante disso é que nós, tanto meu pai quanto eu, a gente trabalhou nesse intuito de fazer esse resgate da história do Central do Caruaru. Eu não estou em Caruaru, já faz alguns anos que eu estou morando em Maceió. Eu passei no concurso de procurador do Estado, eu sou procurador do Estado de Alagoas faz quase 2 décadas, né? Desde 2000 que eu estou lá. Mas mesmo nesse tempo a gente não deixou esse amor pelo Central, por essa história bonita que se confunde com a própria história de Caruaru, se perder. Essa paixão começou na década de 80, eu fui sócio patrimonial, na época paguei, não sei se era 200 mil cruzeiros, que era outra moeda. E até hoje essa paixão foi crescendo, virou quase uma doença, porque eu não torço nem pela seleção brasileira. Para mim só existe um clube de futebol no mundo. No segundo tempo, Zé Carlos Macaé bateu falta. Falcão cabeceou para trás e Evandro empatou. Placar do jogo, Central 2, Santa Cruz 2. Rapaz, nós temos toda a história do Central em fotos, ela é contada em fotos, umas eu ganhei, outras eu comprei. Ela tem a história contada em fotos do Central de 1920 até o dia de hoje. O Central empata depois da cobrança de Humberto. Auri tenta tirar e faz contra. 1-1. No comecinho do segundo tempo, Pachequinho bate o escanteio e Claudimiro coloca novamente o Curitiba na frente. 2-1. O Central empata mais uma vez. Marcos faz o cruzamento, Renato não segura e Everaldo aproveita para marcar. É engraçado o Central, a gente torce pelo time, a maioria chega aqui e diz, mas nunca foi campeão, não tem problema não. A paixão, a gente não torce pelo placar. Quando se torce por um clube de futebol, a gente torce porque gosta do clube, não é porque se ele ganha ou perde ou empata não. Eu amo esse clube de futebol, não é só eu não, tem vários amigos meus aqui, tem Zenobo, tem Alberto, são tudo pessoas doentes. Meu glorioso alvinegro, és o campeão das emoções. Tuas glórias, teu passado, representam em nossos corações. Tua bandeira alvinegra, ao tremular, relembra tua história. Enche de orgulho nosso peito, nos faz lutar em busca da vitória. És filho de Caruaru. Teve vários jogos, né?
vários e vários jogos que eu sempre lembro. O Vasco, na época, veio aí com o Leão, era o goleiro, Roberto Dinamite, Orlando, lateral direito, Zanata, meia. Quer dizer, aquilo marcou a minha infância. 22 de outubro de 86, Central jogou com o Flamengo e Ronaldo foi o autor dos 2 gols. Central, galera! Que jogada monumental! Muita gente me pergunta, o Central é uma equipe que tem 100 anos de existência, mas é uma equipe que não tem grandes conquistas. Mas também eu vejo que o Central, ele dá uma felicidade ao seu torcedor quando a gente que é mais velho, que conhece a história do clube, lembra de grandes vitórias. O Central teve vitórias marcantes aqui. Depois do carnaval na defesa Timbu, Leandro Costa deixou Luizão muito de boa para fechar o placar. Central 3-0, Patativa na liderança do pernambucano. A história mal pode estar aqui, certo? E também por escrito, mas está aqui. Por quê? Porque eu acompanhei a história. Eu amava e amo a história. E o Central é história. O Central fez história aqui quando a seleção da Argentina dos Novos veio jogar aqui nesse campo aqui. Lembro-me como hoje eu estava dentro do campo, eu estava aqui no campo, assistindo tudo aquilo. Que o Central venceu a seleção dos Novos da Argentina pelo placar de 2-1. Esquerdinha, que é um jogador que o Central trouxe lá do Rio de Janeiro, esse homem pegava a bola, saía driblando 1, 2, 3, deu um verdadeiro baile aqui nos argentinos, e não, me recordo uma das vezes, ele driblou 1, driblou 2, chamou o goleiro veio, ainda deu um dribble pro lado do goleiro, o goleiro só correndo atrás de esquerdinha aqui no campo, para pegar a esquerdinha, entendeu? Ele humilhou mesmo os argentinos aqui. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui no estádio, que na época se chamava Pedro Vico de Albuquerque, foi em 1974. É um jogo que eu nunca me esqueço, porque ali era uma partida entre Central e Náutico. O Náutico, um time que realmente todo mundo hoje em Pernambuco que atua no futebol lembra muito bem dessa história, porque foi um time que foi construído na época para tirar o Hexa de Santa Cruz. Então eu tive essa oportunidade de vir esse jogo em uma quarta-feira à noite, onde o Central estava enfrentando a equipe do Náutico. O Náutico eu lembro muito bem de alguns jogadores como Neneca, Sid Clay, Beliato, Jorge Mendonça, um super time. E o Central nessa noite deu o prazer e a alegria de vencer esse jogo. Naquela época era para vencer dessas equipes pernambucanas, né? Principalmente essas 3 equipes da capital, era muito difícil. Mas o Central sempre foi uma equipe de respeito, que eles respeitavam o Central. Quando um dos 3 vinham jogar aqui em Caruaru, ele sempre falava, vai ser osso duro de a gente ganhar. Ganhavam, mas também perdiam.
para ganhar da gente aqui ficava difícil. Teve uma época mesmo que nos anos em 82 mesmo, nós tinha 3 jogos para ganhar, Náutico, Sport e Santa Cruz. E a gente chegou aqui e ganhou para todos os 3 aqui dentro. Porque aqui dentro para ganhar da gente era difícil, né? A gente com grandes equipes, lembro na época nós tinha Alex, Luciano, Neto, Maradona, aí vinha na frente, Juarez, um ponta direito que veio do Santos, na frente Jorge Campos ou então Giga, na ponta esquerda Zequinha. Então era um time muito bom, tá entendendo? Na zaga mesmo, era Jorge Luiz, finado Macaé, Alfredo Santos, Timbó e Chiquinho, ou então na época era Valmir, tinha um lateral esquerdo Valmir. Então o time da gente era sempre bom. Os jogos do Central, naquela época, tinha jogos que tinha 20 mil pessoas no estádio, era muito bom. Em 83 nós fizemos um jogo aqui, uma decisão de uma fase importante do Campeonato Pernambucano. O Central veio decidir uma fase com o Sport. O campo superlotado, quase 18 mil torcedores, e o Central tinha a sua equipe, uma equipe muito equilibrada. Eu lembro muito bem de um meio de campo que o Central tinha nessa época, que era o Alex, Luciano e o Neto Maradona. Então esses caras realmente marcaram a sua história nesse ano que disputaram e vestiram essa camisa. Essa noite o Sport, com esse esquadrão que veio jogar contra o Central, nós fizemos um jogo inesquecível. Um jogo que eu vi muita gente chorar, muita gente se abraçar, porque vencer o Sport por 4-3 aqui dentro foi um jogo que emocionou não só os presentes, mas aquelas pessoas que estavam vindo pelo rádio em casa. Rubens bateu a falta com categoria no ângulo do gol de País, que quase nem se mexeu. O Central jogou 2 vezes, em 2 oportunidades, a Série A do Nacional, que é a primeira divisão. Foi em 1979 e 1986. Em 1979 eu tinha apenas 2 anos, mas Painho já me trazia para cá. Em um jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco na época veio aí com o Leão, era o goleiro, Roberto Dinamite, Orlando, lateral direito, Zanata, meia. Quer dizer, aquilo marcou a minha infância. Marcou a infância minha e de muita gente. O Central deu a oportunidade dos seus habitantes de ver grandes jogos. E esse jogo do Vasco realmente foi impressionante, porque foi uma semana onde muita gente nem acreditava. Eu não ficava até sem dormir, com a expectativa de ver esse grande jogo que foi do Vasco. Jogando contra o Vasco, nós perdemos esse jogo de 1-0. Mas esse jogo nós mandamos dentro de campo. Por infelicidade, saiu o gol do Vasco. Então, são jogos que a gente nunca esquece, sempre fica na memória da gente. Cabia ninguém. Olha, para teres ideia, no jogo do Vasco, nós tivemos 18 mil pessoas no estádio e as bancadas não estavam todas prontas. Para você ter uma ideia, como era sensacional esses jogos do Campeonato Nacional. A década de 80, para mim, é uma das melhores décadas que o Central teve em todos os tempos. Quando o Central termina de fazer a ampliação e renovação do estádio, ele se consolida realmente como um clube absolutamente competitivo. Então, por diversas vezes, o Central estava realmente, efetivamente, disputando títulos pernambucanos. Eu participei do ano em que o Central ganhou a segunda divisão, né, que é a Série B. Aquele ano nós tínhamos um formato de campeonato um pouco diferente do que era atualmente. Ele lembra um pouco a Taça João Avelange. Os times disputavam a segunda divisão, mas no mesmo ano eles já lutavam e subiam para a primeira divisão. O Central ganhou um grupo, o 13 ganhou outro grupo, o Inter de Limeira de São Paulo ganhou um grupo e o Criciúma ganhou um grupo. Naquele mesmo ano, em 86, você já subia para a primeira divisão. Era Taça de Prata, Taça de Ouro. E em 86 eu fui para o Rio de Janeiro, a gente assistiu Central contra Flamengo, Central contra Grêmio, Central contra Fluminense. Era um time realmente espetacular. Era um time que jogou com o Grêmio de Renato Gaúcho, jogo 2-2, ou venceu o Flamengo de Zico, de um time totalmente de estrelas. Mas assim, jogo que a gente pode dizer que marcou muito, que esse está catalogado como o jogo porque o Brasil inteiro ficou sabendo, o Brasil inteiro acompanhou, foi esse jogo contra a equipe do Flamengo. Em 86, o Central jogando contra um time, né, tão famoso da década de 80 como era o Flamengo. 22 de outubro de 86, aqui no estádio, na época, Pedro Vitor de Albuquerque. O Central jogou com o Flamengo
e Ronaldo, que hoje mora em Minas Gerais, foi o autor dos 2 gols. Primeiro tempo foi na Barra da Agamenon. Segundo tempo foi na Barra da Rua São Paulo. Aquele jogo foi marcante porque, segundo a estatística da imprensa, diz que nós colocamos 23 mil. O maior público até hoje da história do estádio do Central, né? Na época Pedro Vitor de Albuquerque. E a Patativa abriu o placar ainda no primeiro tempo. Jorge Vinícius ajeitou de cabeça para Ronaldo balançar a rede. O Flamengo chegou a botar uma bola na trave com Ailton. Mas no segundo tempo o Central aumentou a vantagem. Serginho cruzou na medida para Ronaldo cabecear. Segundo gol dele. Nos acréscimos o Flamengo marcou o gol de honra com Vinícius. Mas não melou a festa alvinegra em Caruaru. Central 2, Flamengo 1. E olha só quem estava no time rubro-negro. Central realmente jogou bem, mas a gente também não esteve bem, né? Tivemos um belíssimo gol do Vinícius, um outro perdido, mas acho que foi justa a vitória do Central. Agora nós conversamos com o meio-campista Pacheco da equipe do Central Esporte Clube. Pacheco, que realizou na noite de hoje uma excelente partida e fala desta partida na qual o Central venceu o Flamengo por 2-1. Uma excelente partida, né, Pacheco? Eu acho que foi uma excelente partida, né? Nós que jogamos contra a equipe do Flamengo, né? Já vimos de uma vitória diante da equipe do Vitória e agora mais uma diante do Flamengo. Esperamos que agora domingo contra o Atlético Goianiense a gente obtenha mais uma vitória para sair para fora pelo menos com 6 pontos ganhos. Edgar, Central cada vez mais crescendo, desta feita jogando com o Flamengo e vencendo. Realmente uma grande vitória do Central, veio valorizar o futebol de Pernambuco, porque na verdade o Central mais uma vez salvou a pátria. Fim de papo! Central 2, Flamengo 1. Uma vitória espetacular da equipe do Central em cima do Flamengo. Uma lembrança que eu tenho, acho que foi a primeira vez que eu fui no estádio, foi o jogo, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, por aí, 5, 6 anos, o jogo Central e Nigéria. O Central ganhou de 3-1. Eu tenho essa lembrança aí, foi a minha primeira vez em estádio de futebol. O Central empata depois da cobrança de Humberto. Auri tenta tirar e faz contra. Foi o ano de 95. Tivemos aqui uma passagem pela Série B, que foi uma passagem onde o torcedor ficou emocionado porque foi uma campanha onde o Central começou realmente muito bem. Eu destaco a campanha de 1995 do Central na Série B, que ele chegou no quadrangular final com o Atlético do Paraná, com o Mogi Mirim, com o Coritiba, mas quem subiu nesse ano foi o Coritiba e o Atlético, então o Central ficou muito próximo da elite do futebol brasileiro. Eu era bem garoto, né? Eu tinha 7 anos na época da Série B de 95, mas o que me marcava muito era a movimentação que eu via no entorno do estádio, isso não sai da minha mente. Eu acho que eu lembro muito mais do entorno, do clima antes do jogo, do que dos jogos propriamente ditos. Nessa época eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro quando o Ozé fez os 2 gols de cabeça aqui, inclusive eu saí triste daqui do campo do Central. O goleador da segunda divisão. Olha a bola alta, Ozé. Gol do Atlético! Faltou pouco para o Central subir ali. O Central, pelas histórias que eu escuto falar, a gente conseguiu tirar o Santa Cruz e conseguiu entrar no quadrangular, junto com esses outros clubes. Mas, de repente, por algum motivo, até administrativo também, o Central desandou e não conseguiu subir. Central, galera! Eu destaco a campanha de 1995 do Central na Série B, que ele chegou no quadrangular final. E destaco a volta, o Central foi rebaixado em 98, primeiro rebaixamento central, voltou em 99 com o título pernambucano. Depois foi rebaixado em 2004, voltou em 2005.
E a gente pode elencar o seguinte: o vice-campeonato de 2007, né, depois do segundo rebaixamento, que foi um marco aqui em 2007, o primeiro vice-campeonato do Central. Era a última rodada do Pernambucano de 2007. O Central precisava vencer o Ipiranga e torcer para que o Náutico não vencesse o Veracruz nos aflitos. Assim seria vice-campeão e participaria da Copa do Brasil do ano seguinte. Estava 1-1 no Recife. Bom, mas no Lacerdão o placar também era de 1-1. Assim não dava. O zagueiro Marcelo fez 2-1 Central. Maravilha! Agora era esperar o fim do jogo do Náutico. E a gente ficou aqui tudo no estádio, a torcida ficou toda aqui no estádio, ninguém saiu porque tinha atrasado o jogo lá nos aflitos. Então, quando terminou o jogo lá nos aflitos, foi a mesma coisa de a gente ter sido campeão aqui. Foi a primeira vez que o Central foi vice-campeão pernambucano, com o Ronaldo Lima, era o presidente, um time maravilhoso que ele fez naquela época. O que me marca muito são algumas questões de vinda a campo. Nós sempre víamos a campo todos os domingos em que o Central jogava, todos os jogos. Então eu tive o prazer de trazer a minha filha para ver um momento em que nós fomos vice-campeões, com um gol no finalzinho do jogo. A minha menina era recém-nascida, eu tive esse prazer de trazê-la aqui. Eu acho que foi uma coisa importante que a gente começou a conquistar. Em 2007 a gente fomos vice-campeão. Em 2008 a gente fomos terceiro lugar. E nessas duas datas nós também participamos da Copa do Brasil. Então foi uma época muito boa, que trouxemos Palmeiras para cá e também trouxemos o Vasco da Gama. Então foi conquista que eu acho que o torcedor até hoje não esquece. Os Esportes estão formando uma barreira à frente da barreira do Vasco. Observe ali. O Ailton, número 10, e o Márcio, número 7, são os dois posicionados. Olha só, os jogadores do Central fazendo uma barreira na frente. Vai lá o Ailton para a cobrança, o Márcio fica mais atrás. Ailton bateu de pé direito. Gol, a gente se vê por aqui. 2008. Grande expectativa com a presença do Palmeiras na cidade. 40 anos que eu torço pelo Central e 37 anos que eu torço pelo Palmeiras, mas meu coração hoje é mais centralino. O craque do Verdão era o chileno Valdívia, e só o salário dele era mais alto que toda a folha do elenco do Central. A superioridade acabou vindo no resultado. Palmeiras 5-1, Central eliminado na segunda fase. E um jogo que não teve assim uma repercussão, né, nacional, porque não se tratava de uma equipe de repercussão nacional, que foi a classificação dele contra o Ceará, jogando lá no Ceará, pela Copa do Brasil. Então venceu por 2-1 com gol de Buiú, né, que não se destacou no cenário nacional, mas Central tem isso, né, jogadores de um clube só às vezes, né. Então o Buiú foi um desses caras que passou pelo Central e fez um gol contra o time do Ceará lá em Fortaleza. O primeiro objetivo é estar classificado entre os 4 primeiros. Nós sabemos que classificam 8 equipes, mas se classificar entre os 4 primeiros, nós vamos ter uma vantagem de jogar uma partida em casa para chegar a uma final de campeonato. A campanha de 2018, ela me lembra muito o cenário que eu via do terraço da minha casa nos anos 80. Porque, muito pequenininho, embora eu não fosse para o estádio, muito pequenininho, mas eu lembro que do terraço, eu sempre ficava vendo, principalmente nos dias de domingo, descendo lá pela rua em que eu nasci, a rua Marquês de Tamandaré, ela é bem próxima ao estádio. Então eu via toda a movimentação dos torcedores, né, descendo para assistir as partidas, e a volta, eu nem precisava escutar o resultado do jogo pelo rádio, pelo semblante eu já sabia, porque quando o Central ganhava, eles voltavam muito felizes, né, tinha charanga e tudo, voltando do campo, né. E começamos a fazer uma pré-temporada, e o campeonato se iniciou aqui, o Central naquela época, eu lembro muito bem o ano passado, numa estreia aqui diante do Náutico, nós vencemos por 3-0 esse jogo, e naquela primeira partida todo mundo ficou impressionado pelo bom futebol apresentado. Então a ideia começou a crescer, não só dentro do vestiário, como no campo de jogo, como também
com os torcedores do Central. A campanha começou a desenvolver e durante toda essa campanha a união e a certeza que o Central poderia crescer durante a competição foi amadurecendo. Já o Central conseguiu mexer no placar de novo. Jogada de Júnior Lemos, dele para Charles. E a deixada para Fernando Pires foi o pretexto para essa bomba. Longe, bem longe, fora do alcance do goleiro Felipe. Com 3 gols de vantagem, dava para imaginar uma situação sob controle, que o segundo tempo seria mais morno, em marcha lenta, mas o futebol imprevisível ensina muita coisa. Aos 31 minutos, o imprevisível foi o adversário à altura. Pênalti de Eduardo Eirei e Matheus. Cachito para a cobrança e 3-1. Esqueceram de falar para o Kadir, que fez de cabeça 3-2. E não era nem 40 do segundo tempo. O resto do jogo foi de defesa mais ligada e chutão para longe. No apito final, o alívio do torcedor. Patativa na semifinal do Pernambucano. Agora, sem dúvida, o jogo contra o Sport aqui foi um marco. Para mim foi um marco. Porque foi assim, foi a redenção, foi dizer assim, cara, se nós tivermos um grupo, e aí eu acredito num grupo, eu não acredito num nome, eu não acredito num presidente e em um gestor só. Eu acredito num grupo, e nós temos um grupo que trabalhou muito para aquele jogo. Então, aquilo foi um alívio, assim, pô. Se nós tivermos um grupo que se dedique ao Central, nós vamos conseguir mudar a história de Central. E aquele dia foi marcante. Foi um dia que eu tenho alguns amigos e nós nos abraçamos aqui na social e nós choramos um monte e foi muito bom. Patativa chega pela primeira vez a uma final de campeonato pernambucano. O Central Esporte Clube está na final e o Esporte Clube do Recife se despede do campeonato. Foi memorável para o torcedor, né? Ali foi, desde que eu acompanho de perto o Central, foi um momento máximo. E o time não foi campeão, obviamente. O Central carimbou passagem para a final contra o Náutico. Se a história do Central realmente no Campeonato Pernambucano do ano passado, o povo caruaruense vestiu a camisa, todos nós ficamos entusiasmados com a cidade. Nós fizemos várias campanhas, 2 ou 3 campanhas, pedindo, indo atrás. A gente nunca levou, para você ter uma ideia, em 100 pessoas que a gente chegou, a gente levou 2 não. Para você ver o Central onde estava, onde a gente queria chegar. Em 100 chegou 2 não. E trabalhamos, lutamos muito, viemos para aqui, quase que a gente disputaria o Campeonato Pernambucano aqui dentro de casa. A final está aberta ainda, vamos para o segundo jogo, jogar com equilíbrio, que lá na Arena Pernambuco também, vamos botar a bola no chão e tentar jogar para sair com essa positivo e sair com o título. O resultado é a tradução do confronto das 2 melhores equipes da primeira fase e dos times que chegaram com consistência a esta decisão. A parte final dessa história fica para o próximo domingo, lá na Arena Pernambuco. A tendência das 2 equipes é de um jogo novamente estudado, um jogo praticamente que as equipes têm que ter erro zero. A equipe que errar, fatalmente ela vai ser vice-campeã. E é uma coisa que eu não quero para a equipe do Central. Chegamos tanto tempo que o Central almeja chegar a uma decisão de campeonato, e porque o Central não conseguiu a vitória hoje, né, não me fez ficar nem um pouquinho pessimista com relação àquilo que nós vamos buscar no próximo domingo. Era uma decisão que todo o grupo do Central, diretoria, torcida, tinha certeza que o Central poderia sair com a conquista do campeonato. Pela campanha, né? Uma belíssima campanha que o Central vinha. Foi para essa decisão muito confiante. Fizemos o primeiro jogo em casa, empatamos de 0-0. E o segundo jogo, perdemos na Arena, por fatores que todo Pernambuco, todo torcedor do Central conhece.
Pois de mérito, eu me consagro campeão 2018. O que o Central tem que fazer? O Central não precisa, às vezes, se aquilatar com clubes que têm folhas salariais muito maiores do que ele. O que ele tem que ser é competitivo. Então o Central tem esses jogos assim, que marcaram, né? O que a gente sente falta é o fato de o Central não ter tido a possibilidade de participar de competições com todos esses times, jogando contra todos eles, né? Aqui em Caruaru, né? Ele caiu antes de poder crescer ele não conseguiu crescer naquela época, na década de 80, para ir avançar por 90, e aí foi o grande momento que ele teve de se solidificar como, de fato, uma força do futebol do Nordeste. Ele é uma tradição do futebol do Nordeste, mas não é uma força. Isso é diferente, né? O Central ter chegado aos 100 anos, né, tem dois motivos. O primeiro é a própria cidade de Caruaru. Hoje as pessoas consomem muito o que está na TV. Então, você não só tem mais a concorrência Esporte Náutico Santa Cruz. Você tem os times do Sul e nos últimos anos você agora tem os times europeus. Eu acho que a torcida do Central é a torcida mais apaixonante do Brasil. Eu acho que a gente deveria dar esse título à torcida do Central. Porque é uma torcida que sofre um bocado, mas nunca desiste do clube. A gente está sempre aqui, mesmo o Central perdendo ou ganhando, a gente está sempre no campo do estádio do Central, no Lacerdão. Sempre vai viajar jogos fora, a torcida do Central vai. Então, falta um título para o Central, para trazer a torcida mesmo de verdade. Uma prova que lá na arena tinha aquela quantidade de pessoas, né? Todo mundo esperando aquele título do Pernambucano. É do Central! Ledo Costa! Eu acredito que a torcida do Central é a grande responsável pelo sucesso do Central. Deve deixar bem claro isso. Porque sem ela o Central não poderia ser o que é hoje. Quando eu vejo o jogo do Central, a minha vontade é de descer e me dar a camisa aí para eu resolver. Né? Você que jogou futebol, você sente isso. Aí tá aqui um lance, aí aquele lance que, por exemplo, vai o Central ou vai o adversário, aí dá aquele chute na cadeira. Como se você estivesse lá, entendeu? Então, são coisas que acontecem, não só dos ex-jogadores, né? Ter isso dentro dele, ter aquele espírito ainda de jogador. O maior público visitante da arena foi do Central, né? Cerca de 4.000 torcedores que desceram a serra, literalmente desceram a serra para acompanhar o clube. Foi o maior público visitante na arena. E a gente teve no estádio Lacerdão o maior público do interior dos últimos anos. Claro, tinha uma boa parte do torcedor do visitante, que no caso foi o Náutico na decisão. Teve do Sport semana antes, porque foi na semifinal. Mas o torcedor do Central estava presente. Essa questão principal é de uma sequência de calendários importantes. Nós temos que ter esse entendimento de que o clube precisa participar, ter
no mínimo 3 ou 4 participações importantes, sequenciais. Nós tivemos um jogo aqui que foi maravilhoso, o jogo contra o Sport. Né? Nós temos memórias disso, eu tenho memória disso que, pô, eu fico emocionado, eu me arrepio quando eu falo nisso, e eu tenho certeza de que o menino que chegou aqui com o pai, com 5, 10 anos, ele vai levar isso para a vida. Ele vai poder contar isso para os filhos e para os netos. Então, a nossa concorrência ela vai diminuir a partir do momento em que nós estreitarmos o caminho, a distância entre o torcedor e o central. Ele tem que chegar aqui livre do preconceito, livre da ideia de outras cores, para que aqui ele possa ser acolhido por quem está aqui, isso com um bom serviço, com bons times competitivos, ele ser bem atendido na portaria. Quando o time vai bem, desperta o interesse de você conhecer o clube, de você ser sócio, de você ir ao jogo. Esse é o produto mais importante que nós temos, que é o futebol. Afora isso, nós estamos buscando algumas alternativas de agregar valores para quem é sócio do clube, para que a gente possa ter ele como um cliente e não só como um torcedor. A população de Caruaru tem uma história de amor ao Central, mas é preciso fomentar nas pessoas esse desejo, esse amor. É preciso que alguém vá lá e desperte. E nós só vamos conseguir isso com gestão. Né? Nós temos que ter gestões seguidas, austeras, que organizem a casa e que tenham esse pensamento voltado para o povo. A paixão do torcedor local, né? Os que são realmente, assim, que tem o clube como seu único clube, ela é incomparável. Ela é assim, algo... Eu já vi cenas no estádio, melhor dizendo, já vi cenas no estádio de o torcedor com o filho no braço comemorando uma vitória que não era decisão de turno, não era decisão do campeonato, e ele tinha vencido o Porto no clássico local. E o pai com o filho no braço chorando, esse é o meu Central, esse é o meu Central. Mas imagino que a relação que o torcedor do Central tem, do verdadeiro torcedor do Central, ela é tão profunda que essa questão de conquistar um campeonato é só um detalhe. Né? Porque o amor ao clube ele é algo muito profundo e que está guardado de tal forma que por mais que exista o desejo do campeonato e quando ele não vem, essa conquista não vem, existe a tristeza, existe um amor, um apego ao clube que não diminui esse campo de sentimentalidades. Né? Eu percebo que ela permanece intacta ali, essa ligação do torcedor com o Central. É como se o importante para o torcedor do Central fosse o Central existir. Esse é que é o grande desejo, é a permanência dele, é que ele continue vivo, não é? A Patativa é a mãe dos nossos sonhos, no final das contas. Não tem essas grandes conquistas de títulos, mas você vê que é um torcedor ainda apaixonado, ferrenho, feito acontecer esse ano na estreia na Série D, onde saiu daqui, você vê gente pegar ônibus, passar 15, 16 horas de ônibus para acompanhar uma estreia do Central num brasileiro da Série D em Fortaleza. Então você vê que tem muitos apaixonados que respiram o clube, o dia a dia do clube, sem nunca ter não ter uma relevância de que é um grande título, né? Então eu acho isso interessante. E nós estamos gerindo o clube de alguma forma. Nós entendemos que essa vocação natural do Central ela tem que ser levada a sério, tem que ser levada a finco. Então nós entendemos que o Central, por essa vocação de ser um clube voltado para o povo, ele tem que voltar para o povo. Nós temos um espaço privilegiado, mas que poderia ser muito melhor ocupado em trazer o povo, em trazer as pessoas que amam o Central, porque Caruaru tem uma história de amor com o Central. Hoje as pessoas consomem muito o que está na TV. Então você não só tem mais a concorrência Sport na Alto Santa Cruz. Você tem os times do Sul e nos últimos anos você agora tem os times europeus. Que muita gente se diz torcedor de time europeu. Não sei porquê, não sei se é culpa nossa como dirigentes do clube, que precisamos de movimentar a cidade em torno do clube, ou é a tendência normal por ser tudo hoje virtual. Temos uma necessidade urgente de formar novos torcedores. E olha que nós somos bombardeados por todos os campeonatos do mundo hoje estão na porta da nossa casa, né? O cara vai ver a final da Champions, né?
Mas o cara tem que vir ver aqui como é que a coisa funciona, tem que ver o Central de Caruaru, porque isso faz parte da gente, isso é identidade. Nós começamos desde 2018, no Campeonato Pernambucano 2018, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, de trazer os colégios. Todo jogo ele trazia 30, 40, 50 alunos de colégios da rede pública de Caruaru. Eles vinham aqui para as cadeiras cativas, não pagavam nada, a gente acomodava eles aqui, para que eles começassem a torcer, olhar o jogo, vir para o Lacerdão, assistir o jogo, torcer, começar a torcer para quê? Para que aquilo ali é o futuro torcedor. Então, desde o ano passado que a gente fez essa parceria. Esse ano nós continuamos, estamos trazendo agora os colégios para o aluno vir durante a semana, pisar no gramado, já vieram alguns colégios, o aluno vem, conversa com o jogador, pega autógrafo com o jogador, tira foto. Então, para você trazer esse torcedor mirim para pisar no gramado. Depois que ele pisa no gramado, chuta, bate um pênalti, faz o gol, ele passa a ser torcedor do Central, e aí vai pedir ao pai para vir para o jogo, vai pedir à mãe para vir para o jogo, e aí ele começa a história dele ali de pequeno. Então a gente tem feito esse trabalho. Formar novos torcedores é fundamental para a manutenção de mais um centenário do clube. O time ele passou para uma final. Mas o que a gente percebia ali do torcedor, e essas pequenas vitórias, é o sentimento que o torcedor tem de ele ver que o time dele é viável, por assim dizer, né? Que um dia, quem sabe, vai chegar lá, né? De ter o prazer de ter o filho vestindo a camisa do Central, por exemplo. De ele poder ver que tem um lugar para ele ir ali ver um treino, por exemplo, do time. Começou através do meu pai, né? Meu pai me trouxe para o campo, eu bem novinho. Ele disse que trouxe antes, né? Mas assim, quando eu me lembro, eu tinha 5 anos. A partir dos 5 anos, ele me trouxe para o campo. E foi na época que o Central estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então assim, eu já comecei a acompanhar o Central numa fase boa, né? De Série B do Campeonato Brasileiro. E tenho ótimas recordações dessa época. Não de acesso, mas que o Central brigava sempre nas cabeças para se classificar. Meu glorioso alvinegro, és o campeão das emoções. Tuas glórias, teu passado, sempre presente em nossos corações. Tua bandeira. Cara, é bacana demais, né? A gente sabe que os filhos sempre procuram seguir o exemplo do pai, né? Então, pra gente, centralino, puro sangue, ver que os nossos filhos estão acompanhando o nosso time é uma satisfação, não sei nem mensurar o quanto a gente fica feliz com isso. É muito bom, eles vêm pro campo, o Enzo ainda não tá vindo, né? Eu tô começando a querer trazer ele agora, já comprei a camisa dele, né? Ele já fala gol do Central, né? O Cauã já veio várias vezes também, até a gente fomos para a semifinal do Campeonato Pernambucano do ano passado. Com certeza, é um domingo diferente, né? Um dia diferente, a gente vir para o campo, todo mundo tem problema, todo mundo tem seus afazeres na vida, né? Então, acho que o campo também vem muito como uma coisa diferente, um dia diferente para você. Quando a gente está aqui, a gente esquece de tudo, né? A gente está só focado no jogo, no time. É isso. Lá em casa todo mundo torce pelo Central. Até a mulher que fica sempre a ver reclamando
quando eu saio para viver o jogo, mas em casa ela sempre fica torcendo, sabe? Sem eu saber, mas fica torcendo também. O patrimônio do Central, a grandeza do Central, ele com o passar do tempo, ele realmente se mostrou gigante, né? O Central hoje é um clube que tem uma grandeza não só no time de futebol, mas também na sua parte patrimonial. O Central cresceu, o Central hoje tem uma estrutura de um estádio com capacidade para 20 mil torcedores. O Central tem um centro de treinamentos às margens da BR-104, realmente que não deixa a desejar, mesmo ainda ele não tendo seus equipamentos concluídos, mas é um patrimônio gigante. Aqui ao redor, né, no anexo do estádio, também várias lojas que você é testemunha e presencia aqui nesse estádio, a localização no centro da cidade, e isso também enche de orgulho os torcedores do Central. Quando o Central nasce ali, pouco tempo depois, né, alguns anos depois, a família Vitor de Albuquerque, né, que era uma família que era muito bem posicionada economicamente aqui na cidade, né, e tinha vínculo com o Central, tudo, doou aquele terreno, né, numa área que até então era um descampado, né, onde hoje é o bairro Maurício de Nassau, inclusive se chamava de bairro Novo, porque ficava bem ligado ao centro, mas era tudo terra, né. Só quando chegou a radiodifusora, né, por lá, é que aí, de certa forma, começaram a aparecer as primeiras casas. Mas aquele espaço ali foi doado pela família, né, pela ligação que a família tinha com o Central. Então, se a gente imaginar, está muito ligado ao processo de desenvolvimento urbano de Caruaru também. Né? A cidade foi crescendo e ali, em torno do estádio, também foram sendo construídas, além das casas, né, empresas. O Central, o campo do Central era um campozinho simples. O tamanho era grande, o tamanho era grande. Agora, era toda uma estacazinha de madeira, rodeava o campo, certo? Rodeava esse campinho, aquelas estacazinhas de madeira, aqui. A partir de 56, por aí, foi que começou a modernização do campo, etc, não é isso? A década de 70 foi uma década muito difícil para o Central, porque o Central estava fazendo a reconstrução do campo. A reconstrução e a ampliação do estádio. Essa reconstrução e ampliação, ela culmina mais ou menos em 1979. Foi crescendo o bairro Maurício de Nassau e aí o estádio foi sendo montado, né, com relação às arquibancadas, porque ele não nasceu já assim, né, como ele é hoje. Eram só alguns lances de arquibancada, uns lances baixinhos, assim, um muro também baixo, né, e o campo ali. Depois é que vieram as reformas, né, principalmente anos 70 e anos 80, para ganhar aquela dimensão toda, né, daquelas arquibancadas, do lado do tobogã, cabine de imprensa, né, tudo foi estruturado. Mas assim, deu sorte, né, porque o campo já era no local onde a cidade se desenvolveu muito economicamente. Eu, como diretor de patrimônio, tivemos muita sorte, fizemos um trabalho excelente na posição do Central, do campo do Central, do Lacerdão. Fizemos campanha com bingos, eram estádios lotados. E graças a Deus o povo acreditou na diretoria, que é uma diretoria muito séria. Na frente tinha o Luiz Lacerda como presidente e eu como diretor de patrimônio. Então o povo acreditou e a gente realmente fez uma grande festa na inauguração das cadeiras cativas, com a Nigéria, o time da Nigéria, e ganhamos esse jogo de 3-1, eu me lembro como se fosse hoje. Foi muito importante esse momento do Central na construção do seu estádio, porque a população participou, e participou como um todo, era criança, era jovem, eram velhos, e as pessoas queriam ajudar de alguma forma. E foi muito bonito porque nasceu um gigante dentro de Caruaru, né, num momento que era pouco provável se um clube privado fazer um estádio, e a gente conseguiu fazer um estádio com acomodações para 26 mil pessoas. Né? Hoje, por conta de critérios de segurança, a gente só pode ocupar 19, mas ele da época
chegou à sua capacidade total no jogo contra o Vasco da Gama, contra o Flamengo, e foi um estádio construído com a participação popular. Então isso é uma história que marcou muito. Isso realmente contagiou não só a mim como a cidade, como o interior de Pernambuco, como o estado de Pernambuco, que foi em 1979. O Central fazendo uma campanha de agarinhar material de construção aqui para o estádio, né? E minha família, como todos os torcedores do Central, saíram nas ruas solicitando da população uma ajuda para a construção desse estádio que você vê hoje aqui. A reforma era importante para o Central naquela época participar da volta do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi a primeira contribuição efetiva que eu pude fazer ao clube. Eu fiz doação junto com minha família de cimento para aqui. Nós tínhamos uma campanha em que passavam os carros pedindo ferro, cimento, pedra, tudo que pudesse ser negociado, tudo que pudesse ser utilizado no clube. E eu lembro que eu era moleque e a gente apertou um pouquinho, que a vida na época era bem mais difícil, mas a gente apertou um pouquinho e contribuiu com alguma coisa. Me juntei com meu primo e a gente comprou o saco de cimento e veio no carrinho de mão trazer aqui. E muita gente fez isso. Né? Os empresários doavam cimento, areia, concreto, muita, mas foi uma mobilização muito importante para a cidade. Então é esse sentimento que foi se construindo. É por isso que o caruarense tem um carinho muito forte pelo Central. Porque ele se sente dono de um pedacinho do Central, ele se sente partícipe do Central. Era estádio Pedro Victor de Albuquerque, né? Por que Pedro Victor de Albuquerque? Porque o Pedro Victor era irmão do comendador José Victor de Albuquerque. E José Victor de Albuquerque era o dono do campo. Lógico que é evidente naquela época. Mas depois surgiu a época de Luiz José de Lacerda, grande desportista. Ajudou muito o Central, Luiz Lacerda, nesse monumento que nós estamos vendo aqui. Luiz Lacerda, grande centralino. Aí a comissão, né, de construção do Central disse, não, vamos fazer uma homenagem a Luiz José de Lacerda. E todos os presidentes que passaram por aqui, eu acho que deram sua contribuição de poder deixar esse legado no estádio, né? Conservar o estádio e deixar ele na condição que ele hoje está. Mas eu digo, eu falo isso para todas as pessoas, a maioria dos torcedores do Central, que é um privilégio ter um Central com um campo, um estádio, né? No centro da cidade, que isso é o maior lazer do mundo, né? Nós estamos aqui em Caruaru com 2 escritórios de arquitetura, fazendo um projeto de reforma do estádio do Lacerdão. Um escritório faz o projeto externo, outro escritório está fazendo um projeto interno do Lacerdão. Aqui a gente tem um pensamento nesse projeto de modificar totalmente essa estrutura. Para você ter uma ideia, se conseguir viabilizar esse projeto, alguma dessas arquibancadas deixarão de existir. A gente vai modificar internamente esse estádio para quê? Porque a gente entende o seguinte, ele está no coração de Caruaru, na principal avenida da cidade, e é onde o torcedor vem, o torcedor se identifica. Então a gente descarta qualquer possibilidade do campo sair daqui. A gente está trabalhando no projeto, no pensamento de reformar isso aqui, modernizar essa estrutura para que ela possa durar mais 100 anos. Meu nome é Cassiano, trabalho aqui no Central e sou responsável pelo gramado aqui do Central Esporte Clube. Cortando o gramado, aguando o campo, pintando alguma coisa aqui para o estado poder ficar no dia do jogo, tá assim que nem o senhor tá vendo aí, tudo pintadinho, tudo certinho. A gente trabalha aqui porque primeiramente tá o palco, né? Aqui, então a gente faz tudo para quando for no dia do jogo, trabalha, o desempenho é grande. Para quando for no dia do jogo, for bom, ser bom para o Central, né? Principalmente, que é bom
pro Central. E se a gente é gratificado tanto, a gente trabalhar e quando chegar no fim do dia, ter aquela vontade que ser o certo, né? Olha, para mim é uma satisfação muito grande de eu trabalhar no Central, porque aqui, para mim, é a minha segunda casa, certo? É a minha segunda casa no Central. Isso é uma emoção muito grande de eu poder chegar a um centenário numa equipe que é o Central Esporte Clube, do nível do Central, né? Porque para mim o Central é grande e é uma satisfação muito grande. O meu sonho era pintar esse estádio Lacerdão sozinho, né? Eu nunca tive habilidade em pintura, né? Então o método era 9 passos. 9 passos, as linhas eram na vertical, que o padrão oficial do Central, as cores é na vertical. Então era 9 passos preto, 9 passos branco, 9 passos preto, 9 passos branco. E assim saí arrodeando e deixei o meu estádio Luiz José de Lacerda a coisa mais linda do mundo para mim. Eu concluí, pintei esse estádio Lacerdão sozinho, foram 2 semanas. Teve situações da mulher ficar com raiva de mim e me deixar dormir no banheiro, mas eu realizei meu sonho. Essa relação torcedor-dirigente, ela é muito conflituosa e é muito difícil você se desvincular disso. Eu tiro por mim, quando eu simplesmente vinha para a arquibancada torcer, eu estava sempre ali agarrado no alambrado, o cara errava um passe, eu xingava, o juiz errava uma marcação, xingava também. E você precisa entender que como dirigente você precisa ter outra postura. Você tem que saber dividir. Você tem que ser diretor na hora de ser diretor e você tem que ser torcedor na hora do jogo. Acabou o jogo, acabou a torcida. Você passa a ser gestor, você passa a ser administrador de um clube. E tem pessoas na diretoria que não entendem. E aí fica com aquela paixão de torcedor dentro de campo, torcendo, na arquibancada torcendo e também na reunião. Então isso em alguns momentos atrapalha a gestão. As pessoas têm que se conscientizar que gestão é uma coisa e torcedor é outra. Hoje eu faço parte do time de reconstrução do Central. Né? Nosso papel de reconstrução de uma entidade centenária é muito importante para a cidade. E eu me sinto muito honrado em poder participar desse grupo que está realmente transformando a história do Central. Quando você vai para uma gestão, eu não posso ter uma equipe de gestores que vão estar ao meu lado por amizade. Por amizade a gente vem para a arquibancada e torce. Mas realmente você tem que ter departamentos profissionalizados. Então você tem que ter um marketing, um profissional de marketing, na comunicação, um profissional de comunicação, no financeiro, um profissional da área financeira. É dessa forma que a gente consegue fazer uma gestão diferente, porque você vai estar unindo o útil ao agradável. Pessoas que têm um sentimento pelo clube e que têm uma habilidade técnica para lidar com aquela área que está administrando. Eu acho que a grande dificuldade, na verdade, é ainda o torcedor ser diretor. Tá? A gente vê muita coisa ainda com o coração, de querer contratar o melhor, de poder chegar um pouco mais longe. Então, às vezes, você ultrapassa o limite do financeiro. Dá para fazer um time mais caro? Faz. Não dá, segura. É melhor você ser consciente e não aumentar o passivo do clube que existe do que você ser atirado, ousado e deixar um prejuízo financeiro, porque a gente entende o seguinte, futebol ele é um conjunto de coisas, que se aquele conjunto funciona e dá certo, o time tem resultado. Você pode estar com um time muito bom e não ter resultado dentro de campo. E às vezes as pessoas pensam o seguinte, quem faz futebol é a folha salarial, e eu entendo que não é.
Um exemplo disso é que no ano passado, na semifinal, a gente eliminou aqui o Sport dentro de casa. Os 11 jogadores do Central que estavam jogando ali dentro de campo, nas 4 linhas de campo, 11 jogadores, totalizava R$51 mil. O goleiro Magrão do Sport, se eu não me engano, era 250 mil. Então, quer dizer, só o goleiro do Sport representava 5 times do Central. E a gente ganhou de 1-0. Pegamos o Central, realmente era uma negação, nada disso existia, a gente não tinha nada, a gente não tinha um Central para comprar nada, para fazer nada, para fazer uma limpeza no campo, para nada. Então, exatamente foi isso aí, foi a coragem, a força, a vontade da nossa diretoria de montar um time, de levar exatamente para o que a gente quis fazer. Junta um amigo, junta outro, junta isso, aquilo, outro. Então, conseguimos fazer essa limpeza, conseguimos manter o campo, limpar o campo, depois conseguimos preparar o gramado do campo, e fomos devagarinho, se arrastando, como se diz a história, e hoje realmente a gente está, veja bem, num dos melhores locais hoje que o Central tem, hoje é um dos melhores locais, é um dos mais valorizados no centro de Caruaru, que é aqui no nosso estado. Então o Central hoje, para o que era, hoje é rico. O Central tem uma história de sucesso, uma história de muita competência, de muito sucesso. Então a gente está tentando resgatar isso em um contexto, trazendo a cidade para junto, mostrando a credibilidade da gestão e com muito trabalho e planejamento. Então a gente tem que se moldar a esse modelo administrativo para que a gente possa transformar o Central numa empresa e a partir daí ele possa caminhar com uma melhor qualidade. Administrar o clube financeiramente é bem desafiador. Quando você pensa nessa estrutura e você manter isso aqui, talvez um diferencial de dificuldade em relação a outras cidades que têm grandes estádios, mas que são mantidos pela prefeitura, que são mantidos pelo governo do estado. Então é o preço que se paga por ter um patrimônio próprio, ao mesmo tempo que é um orgulho para o torcedor do Central, é uma responsabilidade muito grande para quem está no clube. O clube ele consegue se manter, tanto que a gente tem os funcionários do Central lá o ano todo. O pessoal que cuida do gramado, que limpa e tal. Então, o clube em si, ele vai sobrevivendo. Mas, claro que quando se fala de sobrevivência, tem que ter um time que tem que ser montado, que tem que continuar trabalhando. Esse é um grande problema que eu vejo que o Central enfrenta, como os outros clubes do interior, que não tem uma sequência de competição. O calendário nacional realmente tem deixado não só o Central, como várias equipes do futebol brasileiro em dificuldades por não ter acesso a essa série, como Série C, como Série B e Série A. Você sabe muito bem que o calendário brasileiro, hoje você tem disputa como Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, quando você tem uma conquista durante o Campeonato Pernambucano, e pelo Central, que é uma Série D, que o Central está nela há quase 10 anos. O clube precisa de recursos durante 12 meses. Então nós já conseguimos fechar a duras penas contratos para o ano todo. E quando você vai para uma Série C, fica muito mais fácil. A visibilidade é maior, você tem um calendário cheio, então você consegue atrair mais parceiros, você consegue contratos de valores mais altos, ainda que com os mesmos parceiros, mas é uma questão de valorização da marca. A sua exposição vai ser maior. Então isso faz com que os patrocínios eles sejam realmente mais robustos. E o próprio programa de sócio-torcedor. O sócio também tem essa mensalidade que só vai contribuir enquanto o clube estiver em atividade. Então, quanto mais tempo você tiver em atividade, você diminui a inadimplência do programa e consegue arrecadar mais. A dificuldade do Central hoje é justamente essa. O Central estando na Série D, como ele já vem há 10 anos jogando na Série D, aí fica essa dificuldade. Monta-se um time no mês de dezembro para disputar o Campeonato Pernambucano e depois, na sequência, disputa a Série D. E aí acabou a Série D, foi desclassificada a Série D, desmonta-se toda aquela estrutura para esperar chegar a dezembro e montar novamente um time. Isso prejudica muito economicamente, financeiramente o clube. E é um desafio muito grande para essa gestão a gente tentar agora, nessa disputa da Série D, a gente conquistar a vaga para a Série C, porque aí você consegue equilibrar um time, você consegue montar um time no mês de dezembro,
e com esse time até o final do ano seguinte. Então você consegue manter aquele time unido, formado, obviamente trocando só 1 ou 2 jogadores que não estão se adaptando àquele esquema, e aí você consegue entrar no Campeonato Pernambucano do ano seguinte com um time coeso, com um time jogando em conjunto, se conhecendo um ao outro. Mas assim, analisando direitinho, é se espelhar na Chapecoense. Porque em 2009, a Chapecoense, que hoje está aí há 6 anos seguidos no Campeonato Brasileiro da Elite, não é pelo acidente. A Chapecoense já vinha no crescente, já vinha de 3, 4 anos de Série A. A Chapecoense, em 2009, jogou Série D. O primeiro ano da Série D estava a Chapecoense lá, então ela subiu já naquele ano, e aí ela foi galgando as posições, e hoje é um clube que sempre briga e dificilmente cai. É o 6º ano, se eu não me engano, numa Série A. Então, a gente tem que se espelhar nisso aí, no Chapecoense, no CSA recentemente. Eu acho que é uma missão dos jovens de Caruaru. Quando você para ver a história de gestão do Central, você vê que os gestores do clube estão passando, estão envelhecendo, as gerações estão se passando. E uma preocupação que eu sempre tive é que as gerações que estão vindo, elas tenham o Central no coração e tenham esse desejo de tocar o clube. Isso é uma responsabilidade de todos nós, jovens caruaruenses, né? E eu sempre tive muito prazer em abraçar essa responsabilidade. Afora o futebol, nós temos outros planejamentos, né? O clube tinha muitos problemas financeiros, problemas jurídicos, problemas de dívidas com a União, e a gente está sanando todos esses problemas. Hoje nós somos novamente um time competitivo, nós temos força para poder se consolidar no cenário pernambucano, que é um lugar de futebol muito forte. E com certeza o que eu busco sempre é que o Central consiga retornar para o seu local de origem, quer disputar uma Série B, talvez até uma A, como aconteceu, por exemplo, com o CSA, né? Então isso não é impossível. E que ele esteja sempre aí, disputando os títulos de Pernambucano e esteja fazendo um bom papel. O Central já teve bons times, inclusive, né? Era numa época em que o campeonato era interessante, né? Porque primeiro jogava o juvenil, né? Depois jogava o profissional, né? Então, assim, ele já teve a escolinha, né? E conseguiu também formar alguns jogadores importantes. Agora, não houve uma continuação, né? Continuidade nesse projeto de trabalhar as categorias de base. E teria que ter um projeto pensando nisso. Como que eu faço a base do Central? A gente não tem. E me incomoda o fato, por exemplo, de a gente ver aqui escolinhas de Flamengo, de Vasco, de vários clubes, escolinhas aquelas de futebol society, por exemplo, e não tem uma escolinha do Central. Não é? A gente vai ter competição, por exemplo, da meninada e não tem uma escolinha do Central, não tem os meninos jogando com a camisa do principal clube da cidade que tem essa paixão. Então é meio contraditório isso. Eu acho que ele tinha que ter muito investimento no time de base. Quer dizer, se eles pegassem esses garotos por aqui, bom jogador, fizesse uma base boa, quando chegasse no final do ano, se ele desfrutar de 3 ou 4 ou 5 jogadores, é muito bom, tá entendendo? Porque o futebol hoje é caro, tá entendendo? Na época, você hoje, qualquer jogador que você tiver bem, já é vendido com um bom dinheiro, tá entendendo? E, inclusive, e isso para o clube é muito bom. Se você, todo ano, você despontar 2, 3 jogadores e você vender, tira o clube do sufoco. Esse processo de formação de atletas, ele é um processo lento, você tem que ter muita paciência. E com a atual visão do clube de categoria de base, você nunca vai conseguir ser um clube formador e ter rentabilidade com atletas, porque não adianta você chegar no campeonato, você está a 60 dias de uma competição sub-20, sub-17, você monta uma equipe, faz uma peneira na região, você até consegue descobrir alguns bons talentos. Mas a possibilidade de você ter realmente uma venda pomposa com isso é mínima. Então, primeiro você tem que entender que é preciso investir na estrutura. Os clubes que nós temos, como exemplo até aqui na região, Caruaru, a gente tem o exemplo do Porto, que é referência na formação de atletas, tudo partiu da estrutura. O Porto não surgiu da formação de uma equipe para disputar a competição de base, ele surgiu da formação de uma estrutura. Então o Central precisa, no primeiro ponto, se organizar financeiramente para poder ter uma reserva para investir no centro de treinamento, para investir no alojamento,
para que a base dure o ano todo. Agora, como o Central é um clube muito endividado, ele tem um passivo muito grande de gestões anteriores, e quando a gente assumiu, a gente fez esse levantamento desse passivo, um passivo, não digo fora de controle, é controlável, dá para ser pago a longo prazo, e a gente vem realmente diminuindo esse passivo. Então você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Se o Central hoje fosse um time que não tivesse passivo, a receita que ele tem, ela seria bem gerida internamente. Você poderia ter categoria de base, você poderia ter um time melhor dentro de campo, você poderia ter uma estrutura melhor. Mas a gente tem aqui essa dificuldade de gerir o presente e de cumprir com o passivo que tem, que foi de gestões anteriores. Então você fica sem conseguir fazer essa categoria de base. O Central sempre foi muito focado e sempre teve muito foco nos nacionais. Eu quero que o Central continue nessa busca dele e que ele consiga trazer para o seu torcedor uma Série B, que a gente possa ter aqui um calendário o ano todo, que a gente possa ter jogos sempre, que as crianças que nascem, elas possam acompanhar, como eu acompanhei quando eu tinha a minha infância, um clube vencedor, um clube que possa jogar contra os melhores clubes do Brasil, sempre defendendo e mantendo esse nome de Caruaru. E o Central, eu digo que ele está dormindo, basta alguém chegar para acordar, né? E a gente sabe que a gente tem essa capacidade, aquela vontade como torcedor. Como eu te falei, a gente consegue dormir à noite quando o Central perde. Então a gente fica com aquele cômodo de saber que pode ajudar o clube. Então assim a gente veio e estamos aqui hoje com aquele sonho de ver o Central grande, de ver o Central novamente na Série B, como eu vi aqui, o Central jogando aqui com o Atlético Paranaense, com o Curitiba, com o Mojimirim numa Série B, decidindo para quem subia para a Série A. Então a gente tem aquela vontade que o Central volte para esses velhos tempos. Caruaru e a população, de uma forma geral, tem que conhecer a história do Central. E eu só passo a conhecer a história do Central quando ela é contada. Quando nós temos essa oportunidade aqui de falar sobre o Central, de falar de memória do Central, de falar de gestão do Central. Então, a partir do momento que o clube entender, que os gestores do clube entenderem essa necessidade de se comunicar, nós vivemos na época da comunicação, né? Assim, nada tem mais valor do que a informação, nada tem mais valor do que a comunicação. E as pessoas precisam levar o Central até a porta da pessoa e dizer, ó, tu gosta, você ama o Central, você sabe que você ama o Central. Ah, pô, não sabia, fique sabendo. E você vai ser um dos nossos, você vai estar conosco. Nós vamos trazer você para o nosso convívio, porque você é importante. O Central é importante para a sua vida e você é importante para a vida do Central. Então a gente tem que levar essa emoção, a gente tem que passar isso tem que ser contado dia a dia, mês a mês, ano a ano. Aí passa de termos assim, sequência em trabalhos de gestão austera, mas também nós precisamos de ter respaldo no campo. Nós temos que formar times competitivos para que nós possamos trazer as pessoas aqui. A gente almeja chegar novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que o Central tem condição de chegar lá. Eu acho que essa Série D é um inferno, a gente chama que é um inferno, né? E o Central chegou nela e há 10 anos que a gente não consegue sair. Mas esse é o ano, eu creio que esse ano do centenário o Central vai dar esse presente a nós. E a gente vai conseguir subir para a Série C. E eu tenho certeza que quando a gente subir para a Série C, a gente volta para o lugar da gente, que é a Série B. A confiança no time aumentou no segundo tempo, quando o Itacaré acreditou no lance e tocou para o meio, para Leandro Costa ligar a torcida no 220. O Central ter chegado aos 100 anos tem dois motivos. O primeiro é a própria cidade de Caruaru, a cultura de Caruaru. Quando a gente fala que aqui é o país de Caruaru, isso significa que os caruaruenses têm uma identidade muito forte com a cidade. Então, o torcedor centralino, aquele que veste a camisa do Central de fato e tem o Central como único clube, ele está sendo um caruaruense autêntico. Ele é aquele cara que ele ama tanto a terra dele, que independente das conquistas dos clubes Pernambuco afora, ele prefere torcer pelo clube que é dele. É um sentimento de pertencimento muito grande.
E isso é o que faz que o Central, em primeiro lugar, não feche suas portas, porque sempre vai ter um centralino com sentimento de pertencimento para tocar o clube. E o outro ponto é o Estádio Lacerdão, realmente esse patrimônio do clube que está aqui encravado no principal ponto da cidade, é um dos motivos da existência do Central, e é o que enche o torcedor de orgulho e de desejo de tocar isso aqui. E o segredo realmente para chegar aos 200 anos, né, é você entender que o futebol mudou, você entender que as práticas de gestão mudaram, entender que o futebol hoje ainda é muito sentimento, mas precisa de muito profissionalismo, precisa de muito planejamento. Você gerir futebol hoje por politicagem, gerir futebol hoje buscando promoção, não é mais a receita. Clubes que não chegaram aos 100 anos acabaram por conta disso. Então, para que você sobreviva pelos próximos 100 anos, é preciso entender que nós estamos vivendo uma nova geração, nós estamos vivendo um novo momento no esporte profissional e que a gente vai ter que acompanhar isso, se quiser, para daqui a 100 anos, contando mais uma parte dessa história. Eu vejo que o Central está chegando aos seus 100 anos com muita força, muita vontade, muita garra, né? Eu diria que jovem, mas com a cabeça no lugar, maduro, né? Querendo, sabendo o que quer e com muita vontade de crescer ainda mais do que ele é, mas crescer com estrutura. O Central é muito forte, tem uma marca forte e é uma paixão do caruaruense. E hoje a gente completa 100 anos com muito orgulho e com muita força, com muita vontade de chegar. Não tenho visto o aniversário como o aniversário de um time de futebol. Não passa pela minha cabeça. Pensa no centenário, não passa na minha cabeça. É um time que está completando 100 anos, né? Porque o time ele vai sendo renovado constantemente. Mas a história do Central é o clube, é uma instituição que ela, como a gente comentou aqui, né, geograficamente muito privilegiada, no centro da cidade, na área mais nobre, né, da cidade. Então, eu vejo ele como um gigante que está ali e diz assim, por favor, aproveitem-me, né? Façam com que eu apareça, façam com que eu tenha, de fato, tudo isso aqui seja o que realmente a gente imagina que deveria ser. Ou seja, ele chega no 100 anos, mas com muito tempo perdido. Muito tempo perdido. O Central perdeu muito tempo. Desses 100 anos, eu não tenho medo em dizer que ele perdeu pelo menos uns 40 anos aí. Não é? Porque um clube numa cidade como essa, e a gente, onde que eu baseio isso, esses 40, 30, claro, não é um número exato, mas o que a cidade era, por exemplo, daqui a 20 anos, e o que ela é hoje, e o Central não alcançou, ele não seguiu isso. Faltou oportunidade? Talvez tenha faltado se perceber as oportunidades. O Central tem tradição e o Central tem força sim. A camisa do Central pesa muito. Eu discordo de alguns colegas que acham que o Central não é força, eu acredito que o Central é força ainda. E como eu te falei, é um gigante adormecido. Aquele gigante que tem força, aquele gigante que tem tradição, que apenas está dormindo. Mas quando a gente acordar ele se levanta e sai como um gigante sai, e o Central é isso. Então a gente sabe que o Central tem torcida, o Central tem tradição. Agora, certo, algumas pessoas ficam chateadas quando o Central perde, alguma coisa assim. Mas a gente, como eu falei, quem é centralino não desiste nunca. E eu amo meu Central, eu amo meu clube. Eu tenho certeza que nunca vou desistir do Central. Nunca vou desistir de ver o Central no seu devido lugar. O Central, ele, é um clube referência aqui em Pernambuco e, por que não dizer, do Brasil. O Central teve épocas que, quando eu era criança, as crianças da época gostavam muito de futebol de botão, né? E essas fábricas de futebol de botão só colocava os times de primeira grandeza. E eu me lembro que tinha um Central. Eu tinha o time do Central que comprava nas lojas o time de botão. Eu espero que o Central siga em frente. São 100 anos de glória. E a torcida do Central, como eu te falei, ela tem um papel fundamental nesse centenário do Central. Eu espero que o povo caruaruense, juntamente com os empresários, com os poderes
de Caruaru, prefeitura e, por que não dizer, os ex-dirigentes e conselheiros do Central, mantenha essa irmandade que existe entre a torcida e, por que não dizer, o Central. Eu espero, e se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Já nós vamos ser campeão, se Deus quiser. Então, é nosso glorioso, e ele é o patrimônio vivo hoje de nossa cidade. Por isso que você vê a maioria dos torcedores hoje do estado de Pernambuco, mesmo torcedor de esporte, de Náutico de Santa Cruz, sempre ele cita o segundo clube, qual é? Central. Mas a torcida alvinegra deixou de se confundir quando percebeu o time que tinha mais pressa. Logo aos 3, cruzamento de Paulinho Mossoró e toque maroto de Giovanni Rosa. Só que lembrando, né? Vitalina é da década de 60, né? O São João, apesar de ser uma coisa muito ligada a Caruaru, esse aspecto de show, de São João como show, é uma coisa que acontece mais da década de 60, 70 para cá. Caruaru, o Central tem 100 anos. Então, a ligação do Central é de 1919. Então, é anterior a essas coisas. É porque é óbvio que as pessoas elas não vão ter essa capacidade de ter, porque elas não têm essa lembrança. As pessoas que são ligadas à origem e ao início do Central, elas não existem mais. Elas não estão mais aqui. Porque o Central tem 100 anos de história. Então, essa ligação do Central com a cidade de Caruaru, ela antecede São João, ela antecede Vitalino, mas sim, ela é um pilar fundamental da cidade que ela ocupa. Fim de papo! Central 2, Flamengo 1. Uma vitória espetacular da equipe do Central em cima do Flamengo. Ronaldo fazendo os 2 gols para a equipe do Central. Vinícius descontando para a equipe do Flamengo. Daqui a pouquinho nós estaremos com o nosso show de reportagens lá na vestiária do Central Esporte Clube. Está resgatando justamente a história do Central, da sua fundação, dos seus torneios, das suas conquistas, das suas derrotas também, que todo time vive de conquista e de derrota. Então a gente está fazendo um documentário, está fazendo um livro, vai ter um livro digital sobre isso tudo, para que a gente possa deixar registrado esses 100 anos, o que passou nesses 100 anos, a gente está tendo esse cuidado. Esse livro é Central, um século de paixão. Esse sonho, a gente começou a montá-lo há 5 anos atrás, conversando com algumas pessoas, discutindo alguma coisa de Central, e me veio a ideia de fazer uma coisa realmente diferente. Eu queria dar ao Central, nos 100 anos de Central, uma coisa que marcasse a sua história. E resolvi fazer um livro com 100 personagens, e esses personagens, cada um contando a sua história de amor, de relação e até de profissionalismo com o Central. Então fui buscar 100 personagens. Como escolher esses 100 personagens? Não é uma coisa fácil. Caruaru é uma cidade de 400 mil habitantes, como é que você vai escolher 100? Então eu tinha que buscar 100 torcedores, 100 abnegados, 100 apaixonados. Então eu fui montando isso com pesquisa, com conversas com ex-dirigentes, com ex-presidentes. E a gente foi contextualizando e chegamos a esses 100 personagens. Tem personagens da nova geração, torcedores que não viram o Central no momento da década de 80, e tem torcedores que têm a trajetória histórica do Central há mais de 50 anos. Então, a gente conseguiu juntar todos esses personagens e estamos fazendo uma bela história. Merica dominou e descobriu Deno, que usou o braço direito antes de chutar. Sport 2-1. A turma do Central reclamou à toa. Rubens bateu a falta com categoria no ângulo do gol de País, que quase nem se mexeu. Central 2, Sport 2. Importante para a história do clube, eu diria que Edgar Aragão
Luiz Lacerda, são personagens que se confundem com a história do Central, pela importância, por tudo que fizeram por este clube. Tem um outro que faleceu, que a gente infelizmente não vai ter no livro, que é Patrício Santos, mas vai ter alguma menção em relação à sua gestão, pela importância que foi também esse presidente. E temos pessoas como o senhor Dorival Melo, empresário, que sabe muito da história do Central, foi o primeiro conselheiro do Central, né? Ele, jovem, aos 20 e poucos anos de idade, foi conselheiro do Central. Então, são pessoas que dão importância muito forte a esse livro, dão uma conotação importante pela sua história, né? Pelos momentos que passaram junto ao Central. E tem muitos ex-jogadores, ex-dirigentes, pessoas que fizeram e construíram a história desse clube. Minha vida foi sempre de surpresa, e surpresa é agradável. Então hoje, cada dia, cada momento que eu vivo, 84 anos, cada momento que eu vivo, onde eu chego e passo, são momentos de alegria, sempre foi bem sucedido. E eles hoje, quando tem o nome, às vezes erra demais, mas todo mundo diz que está certo e é boa a vida por isso. Obrigado. Essa é a família. Meu pai é que dá o nome à sala de imprensa aqui, que é a sala de imprensa jornalista Souza Pepeu. E tanto meu pai como eu temos essa tarefa, né, que é buscar essa questão de manter a memória viva do Central, né. E chegou um momento mais ou menos em 2010 que eu estava olhando o seguinte, às vezes eu estava procurando com relação a jogos, e mesmo jogos relativamente recentes, eu não conseguia ter informações. O Central foi vice-campeão também em 2007, e era uma coisa difícil, você não conseguia encontrar os jogos do Central. Porque a internet, apesar de ter essa informação muito forte, acontece que essa informação ela se perde, ela não fica lá na rede. Mesmo os canais de televisão, eles colocam aquele artigo por determinado tempo e depois eles retiram. Então nós temos uma necessidade que o Central seja mostrado para as crianças. Para as crianças vejam esse Central vencedor, esse Central que ganhou a Série B, esse Central que jogou Série A do Nacional. Um time do interior, o último time do interior do Nordeste a jogar uma Série A. Então a gente tinha que fazer isso. E a partir disso a gente começou a buscar em vídeos, VHS, fitas. E nós temos hoje, né, vários jogos de 1986, nós temos jogos da década de 70 do Central. É um canal que tem mais de 300 vídeos, nós temos mais de 1000 inscritos. Se juntar todas as visualizações de canais, nós temos quase 1 milhão de visualizações. Então isso foi um resgate que nós fizemos para que as pessoas tivessem a disponibilidade de saber o que é o Central. Então só desvia e a bola entra. 1-0. Depois do toque de Admir Alcântara, Pachequinho marca, mas o juiz dá impedimento. O Central empata depois da cobrança de Humberto. Auri tenta tirar e faz contra. 1-1. No comecinho do segundo tempo, Pachequinho bate o escanteio e Claudimiro coloca novamente o Curitiba na frente. 2-1. O Central empata mais uma vez. Marcos faz o cruzamento, Renato não segura e Everaldo aproveita para marcar. E que essa trajetória ela continue, porque Caruaru é uma cidade muito importante. O Central está de maneira umbilical ligada à própria cidade de Caruaru, e a partir disso é que isso tem que continuar para que o Central mostre sua potência, sua força, a força de Caruaru, e ele consiga voltar para uma segunda divisão e talvez ganhar o título pernambucano, mas sempre fazendo boas campanhas. O que é importante é que ele sempre seja competitivo, entendeu? O caruaruense ele tem algo diferente, eu não consigo descrever o que é isso. Mas existe uma paixão, um envolvimento com a cidade, um bairrismo, no melhor sentido da expressão, né? Tem um clima diferente, tem um ambiente diferente. A cidade ela desperta um sentimento de paixão muito fácil para quem vem aqui, né? Pela proximidade com as pessoas. E o time da cidade, né, que é uma grande paixão do Brasil, de todos nós brasileiros, é o futebol. O time acaba também entrando nesse mesmo viés aí de paixão. Quando a gente enumera algumas situações fora de Caruaru, por exemplo, Caruaru é a Caruaru da feira, é a Caruaru do barro, do mestre Italino, né, e Caruaru Central. Se você chegar em qualquer parte do Brasil e falar Central, vão agregar de imediato a Central de Caruaru. Se você me perguntar hoje,
porque ele é a quarta força do futebol pernambucano. Ele é a quarta força em tudo, em termos de patrimônio, em termos de estrutura, em termos também de clube de futebol. Se você pegar a história dos campeonatos pernambucanos, você vai ver que o Central realmente tem uma história bonita, uma história que sempre você vai ver ele nessas colocações de segundo, terceiro, quarto colocado. Se você fizer uma média de 1960 até então, o Central sempre vai aparecer. Então, com isso, foi fazendo com que os torcedores, as diretorias, começassem a construir esse patrimônio tão importante. O time vai bem, depois acontece algumas coisas, aí volta, mas eu acredito muito que esse clube vai chegar. Ele já é grande, ele é grande por natureza, porque um clube que chega a 100 anos tem que ser grande. De carteirinha, eu sou sócio desde 1977. Eu trabalhava em uma agência bancária, e no Bandep, hoje não existe mais, e alguns dos diretores apareceu lá e associou, não só funcionário, como vigilante e coisa parecida. Então, comecei a dar a minha contribuição financeira de 2007 até a data de hoje. Porque quando o torcedor ele tem essa paixão pelo clube, ele vê que o clube dele ocupa um espaço na mídia, isso para ele já é uma razão assim, para ele é muito emocionante. Ele vê que falam do time dele. E uma coisa que me impressiona, me impressiona assim, em relação ao Central, é que mesmo ele sem jogar, mesmo ele sem estar na grande mídia, ele atrai a atenção do cara que consome notícia esportiva, né? Vi companheiros de rádio em Caruaru manter um boletim esportivo de 10 minutos falando todo dia do Central sem ter nada do Central. Isso aqui é jornalismo. Isso aqui é jornalismo, né? Impressionante.